Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um estudo da lição, bem-vindo à lição de número 10 e o nosso tema desta semana, os últimos enganos de Satanás. Satanás está irado contra o povo de Deus porque a Bíblia nos fala que pouco tempo lhe resta. Satanás tem pouco tempo aqui na Terra, ele está numa contagem regressiva e nós também estamos numa contagem regressiva. A humanidade toda está numa contagem regressiva. Agora, qual que é a nossa diferença para Satanás? A nossa diferença para Satanás é que nós temos a oportunidade de nos salvar. Deus está nos dando uma chance, uma oportunidade, enquanto que Satanás não tem mais oportunidade. Satanás já está derrotado, já está finalizando os seus últimos dias aqui na Terra, por isso ele está irado, ele está perdido. Tudo e todo o esforço que ele faz hoje é também nos destruir, é nos derrotar, porque ele está derrotado. Ele já está com a sua contagem regressiva, com os dias contados aqui na Terra. O verso para memorizar nos diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A única forma de nós estarmos preparados para todos os enganos de Satanás aqui nesta terra é estar preparado com a palavra de Deus e nos santificando. Estamos vivendo momentos difíceis. Satanás, ele tem investido suas últimas armadilhas para enganar o povo de Deus. E a lição desta semana, ela vai nos falar os últimos enganos que o inimigo tem investido contra a igreja, contra a humanidade, contra o povo de Deus, para levar junto com ele a destruição. Portanto, meus amados, a própria Bíblia nos aconselha: santifica-os na verdade, esteja firmado na verdade. Quem é a verdade? O que é a verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós estamos nos conectando com a verdade. E só aqueles que estão conectados com a verdade, que têm fundamento, que têm base, vão estar preparados para os últimos enganos que Satanás tem para a humanidade nesse período difícil final da história do mundo em que nós estamos vivendo. Lição de domingo: o caminho que parece direito. Provérbios 14:12 nos fala que há caminho que ao homem parece direito, mas no final dele é um caminho de morte. É um caminho que nos leva à destruição. Marcos 13:22 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os próprios eleitos, os próprios escolhidos de Deus. Então, a primeira grande armadilha que Satanás tem colocado em nosso meio para enganar a humanidade, a igreja, o povo de Deus nos últimos dias, é colocar o falso dentro do verdadeiro. É colocar o falso profeta, o falso pastor, o falso cristão, o falso membro de igreja, mas principalmente os falsos pastores que estão com a voz, que estão com o microfone na sua mão, na sua boca, para proferir palavras de engano. Quantas e quantas pessoas não estão sendo enganadas dentro da igreja por falsos pastores? Milhares de denominações, milhares de igrejas estão sendo abertas diariamente e estas igrejas, muitas delas, têm um único objetivo: está sendo usado pelo inimigo para destruir o povo de Deus. Essa falsidade, esse engano camuflado de verdade, a própria Bíblia nos fala, o próprio Jesus nos alertou que, se possível, vai enganar até os próprios escolhidos de Deus, aqueles eleitos de Deus. Meus amados, por isso que nós não temos que acreditar nos falsos pastores, nos falsos profetas de plantão, porque é dele que vai sair os maiores enganos que a humanidade vai presenciar nos últimos dias. E Satanás sabe disso. E por isso ele está usando essa estratégia para nos destruir. Segunda-feira, a antiga mentira da imortalidade. Um outro engano que o inimigo tem colocado é a imortalidade da alma. É dizer que a alma ela não morre. É dizer que quando uma pessoa morre, ela já está ou no céu ou no inferno. Um dos pilares
da decepção babilônica é uma falsa compreensão da morte, que, centrada na ideia da imortalidade da alma, prepara o caminho para a influência enganadora do espiritismo. Eclesiastes, capítulo 9, o verso 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eu poderia aqui passar o dia todo colocando texto explicando sobre essa questão da imortalidade da alma. Qual que é a verdadeira compreensão bíblica sobre esse assunto? Quando nós morremos, nós vamos para a sepultura, nós vamos para o pó. E nós só iremos ressuscitar quando Cristo voltar, aqueles que forem salvos. Aqueles que não forem salvos, eles vão ressuscitar depois do milênio para a execução final, para a morte eterna no lago de fogo. Agora, qual é o propósito de Satanás para dizer que a alma ela não morre depois que nós vamos para a sepultura? Qual é a intenção de dizer que quando uma pessoa morre, ela já vai direto para o céu ou direto para o inferno? É justamente para preparar o caminho para o espiritismo. E o espiritismo é um dos braços direitos do engano de Satanás aqui na Terra. Porque a principal pregação, a principal doutrina do espiritismo é a imortalidade da alma. E é isso que o inimigo quer. A maioria das religiões prega que depois que a pessoa morre, a alma ela não morre, ela vai ou para um lugar ou para o outro, ou para o céu ou para o inferno. Eles estão preparando o terreno do espiritismo para que mais tarde essa propagação, essa falsa pregação, ela se torne uma verdade falsa e com isso enganar até os próprios eleitos de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz assim: pois dada a ordem e a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esse é mais um texto das dezenas de textos que nos prova que quando morremos, nós vamos para o pó da terra. Quando Cristo voltar, no ressoar da última trombeta, quando vier os anjos clamando com as trombetas por ocasião da volta de Jesus, o que Tessalonicenses fala? Os mortos em Cristo vão ressuscitar naquele dia primeiro. Depois, os que não foram salvos, os perdidos, para que eles possam receber a condenação eterna. Isso nos mostra que quando uma pessoa morre, ela não vai para nenhum lugar e nem para outro. Ela fica no pó da terra, aguardando a volta de Jesus, se estiver salva. Então, essa é a verdadeira compreensão bíblica. Tudo o que passar disso é enganação. São falsos profetas pregando no púlpito aquilo que a Bíblia nunca apoiou. Na lição de terça-feira, nos tem como tema Babilônia, o centro da adoração ao sol. Babilônia, confusão, Babel, desordem, como nós já aprendemos. A adoração ao sol foi proeminente no Egito, na Síria, na Pérsia e certamente em Babilônia no passado. O sol foi adorado, o astro foi motivo de adoração. Mas o que a adoração do sol tem a ver com o nosso preparo, tem a ver com a nossa espiritualidade hoje? Pode parecer surpreendente, mas em alguns momentos a adoração babilônica ao sol influenciou a adoração do povo de Deus no Antigo Testamento. E isso foi uma influência grande no passado e por incrível que pareça, essa influência ela está enraizada em nosso meio hoje. Apocalipse 14:12 nos diz: dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aquele que fez Cristo, Jesus, Deus, ele é o grande Criador.
Nós temos que adorar aquele que fez. A Bíblia não fala adorai o sol, adorai as estrelas, não. Nós temos que adorar o autor, o dono, o criador do universo e não a criatura. E quando se adora a criatura no lugar do criador, o primeiro ponto é a idolatria. Só que o problema é muito mais profundo do que isso. Por quê? Porque a adoração do sol tem a ver com a guarda do domingo e com a profanação do sábado, o dia santo, que Deus determinou para que seus filhos obedecessem. E nós já falamos que a adoração, que a guarda do sábado é muito mais do que um descanso. É símbolo de obediência, é símbolo de adoração, é o símbolo de tudo aquilo que representa o povo de Deus nos eventos finais. Em 321 d.C., Constantino também passou a primeira lei do domingo. Este edito afirmava o seguinte: no dia venerável do sol, deixem os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansar e deixem todas as oficinas serem fechadas no dia do sol. Então, o domingo ele ficou conhecido como o dia do sol, o dia da adoração, o contrário daquilo que Deus tinha proposto desde o princípio da criação. Então, esse é mais uma tentativa de Satanás enganar o seu povo. Esse é mais um dos enganos de Satanás para os últimos tempos, a falsa adoração. A adoração do domingo em vez do sábado. A adoração do sol que representa o domingo. Então, quando as pessoas elas profanam o sábado e guardam o domingo, elas estão adorando o sol. Elas estão adorando aquilo que Babilônia colocou no passado, não apenas Babilônia, mas Egito, Medopérsia, Síria. Então, a adoração do astro já vem de muito tempo. E hoje, por incrível que pareça, meus amigos, a adoração do sol ela está mais viva do que nunca, presente na Babilônia moderna que tem implantado esse regime em nosso meio. Tanto é que o Sunday, em inglês, sun vem de sol, né? Day, dia do sol. Entendeu? Então, se possível, diz a Bíblia, enganará até os próprios escolhidos, até os próprios eleitos de Deus vão cair nesta armadilha dos últimos dias. Quarta-feira, um chamado à fidelidade. Deus está chamando um povo do fim dos tempos de volta à fidelidade à sua palavra. Portanto, o próprio Jesus orou dizendo o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Portanto, a nossa base é a verdade. E a verdade nós encontramos na palavra. É nela que a gente se santifica, é nela que nós encontramos o nosso alicerce para combater as hostes do mal, as hostes do inimigo. A mensagem do segundo anjo em Apocalipse 14 é: caiu a grande Babilônia, a grande cidade que a todos os povos deu de beber do vinho da ira da sua prostituição e embriaga o mundo com o erro. A igreja e Estado se unem nesse momento. A falsidade prevalece. Demônios trabalham seus milagres para enganar a população do mundo. O mundo se lança em seu conflito final. Ao mesmo tempo, o povo de Deus é difamado, é ridicularizado, é oprimido, é perseguido, mas em Cristo e por meio do poder de seu Espírito Santo, eles são firmes em seu compromisso. E aí está, meus amados, mais um ataque do inimigo para os últimos minutos da história em que nós estamos vivendo. A lição de quinta-feira, graça para a obediência. Muitos dos filhos de Deus estão em organizações religiosas que comprometem os ensinamentos bíblicos. Eles não entendem as verdades das Escrituras. O apelo amoroso de Deus é direto lá em Apocalipse.
18, verso 4, que diz: Saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados e não recebam das suas pragas. Saiam dela, porque Babilônia está adorando o sol. Saiam delas, porque Babilônia está profanando o sábado, o dia santo de Deus. Saiam dela, porque Babilônia tirou o lugar do Criador e colocou a criatura como adoração, que é o sol, a guarda do domingo. E para finalizar, na lição de sexta-feira, o estudo adicional nos fala da Babilônia a Grande, que se refere no livro do Apocalipse, designa em sentido especial as religiões apóstatas, unidas no fim dos tempos. Babilônia a Grande é o nome da qual se refere à grande união religiosa tripla, que é o papado, o protestantismo apostatado e o espiritismo. O termo Babilônia se refere à organização e não às pessoas. Babilônia no passado era uma nação, era um país, era um poder. E hoje essa Babilônia que Apocalipse se refere também é um poder, é a junção de vários poderes. Não se refere a uma pessoa, não se refere a um governante, a um papa, como muitos dizem, não. Babilônia moderna é um poder que está se levantando, que está se unindo para guerrear contra o povo de Deus. Já está guerreando. Estamos na batalha final. Então, é o protestantismo apostatado, é o papado e é o espiritismo. Então, essa é a trindade do mal, a trindade satânica que está se levantando para enganar o povo de Deus. E junto com essa trindade vem aí a verdade misturado com o erro. Entendeu? O protestantismo apostatado, que se refere à Babilônia do Apocalipse, nada mais é do que todas as igrejas evangélicas que estão embebedadas com o cálice da fúria da prostituição da besta, que tem dado a beber as pessoas da sua prostituição e também do cálice misturado com vinho alcoólico, embebedando as pessoas, as igrejas. Portanto, esse é o primeiro tripé da Grande Babilônia. O segundo tripé é o papado, é o sistema papal que está se unindo com o Estado, que está se unindo com o espiritismo moderno para formar ali a grande em poder satânico, mas pequena na sua essência, porque a grande Babilônia ela já está destruída, já está derrotada. Mas enquanto essa derrota não é consumada, o povo de Deus está sofrendo, o povo de Deus vai ser massacrado, porque estamos vivendo os eventos finais. Por isso, o conselho bíblico para nós é: ser fiel até a morte. Apocalipse 2, verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos ser fiel a Deus, a sua palavra, até o fim ou até a morte. Porque é dessa forma que a nossa coroa vai estar garantida. Um grande abraço, que Deus te abençoe e te guarde e até o nosso próximo encontro com a nossa próxima lição. Tchau!